Um outro aspecto importante da gente analisar é a responsabilização da comissão. Via de regra, ela não funciona como proprietária do empreendimento, ela não assume responsabilidades em nome do empreendimento. O papel dela é meramente fiscalizatório. Agora, por óbvio que numa análise do direito civil, de uma forma geral, a comissão vai responder pela omissão eventual, caso ela se depare com uma situação que ela deveria agir e não agiu, e essa omissão causou danos a terceiros. Então, nessa situação, ela pode ser responsabilizada pela omissão, mas não é a regra, tá? A regra é que ela funcione muito bem como fiscalização apenas do empreendedor, que é quem continua tocando a obra, quem continua edificando, quem continua fazendo os contratos, assumindo as obrigações e as responsabilidades. Um aspecto interessante da comissão de representantes, e aí eu vou ler para vocês o artigo 31C dessa legislação que a gente está conversando, que ele diz o seguinte: a comissão de representantes e a instituição financiadora, quando for o caso, da construção, poderão nomear às suas expensas pessoa física ou jurídica para fiscalizar e acompanhar o patrimônio de afetação. O que isso quer dizer? Quer dizer que você, membro da comissão, você pode eventualmente contratar uma empresa, uma administradora de condomínio, um escritório de advocacia, para fazer o papel de fiscalização que é preponderante da comissão. Então você pode transferir essas funções, sem deixar de, obviamente, ter a responsabilidade, mas você contrata um profissional especializado na área e ele vai assumir esse papel de fazer a fiscalização e o controle do empreendimento. Ele vai, obviamente, prestar contas para todos os adquirentes e por aí vai, mas é uma figura interessante, vale a pena pensar nessa hipótese de você contratar alguém, uma pessoa especializada, para cuidar dessa gestão fiscalizatória do empreendimento. Porém, apenas é que a comissão, se optar pela contratação de alguém, é a comissão quem vai pagar os honorários desse alguém. Tá? Inclusive, nem é tão interessante que o incorporador pague isso, porque a ideia é ter uma isenção. Né? A ideia é ser um trabalho de isenção, um trabalho imparcial, honesto, de fiscalização. Então, é muito importante que a comissão seja responsável por pagar os honorários aí do profissional que vai fazer esse papel. Um outro ponto que vale a pena destacar é o dever de sigilo, né, que os membros da comissão eles vão ter que ter em relação ao incorporador, porque é normal, durante o empreendimento, com a fiscalização da comissão, que você tome conhecimento de informações sigilosas, informações patrimoniais, informações fiscais relativas à empresa em que está incorporando. E essas informações são sigilosas, então existe um dever quase que sagrado de manutenção do sigilo em relação a esses pontos que as pessoas vão tomar conhecimento, que os membros da comissão vão tomar conhecimento ao longo do trabalho de fiscalização. Por outro lado, existem também os deveres do incorporador. E aí, novamente, eu separei para vocês 3 deveres do incorporador a partir da constituição do patrimônio de afetação, que eu julgo bastante interessantes e norteiam bastante o entendimento dos institutos que a gente está falando. O primeiro deles é administrar bem a obra. Então vejam, e antes da constituição do patrimônio de afetação, o imóvel, o empreendimento é do incorporador. Ele tem total liberdade para fazer o que ele bem entender ao longo da incorporação. Ele pode optar por diversas formas de investimento, de financiamento daquela obra. Agora, uma vez constituído o patrimônio de afetação, ele traz para ele expressamente o dever de administrar bem essa obra que ele está afetando. Né? Então, isso é uma questão interessante e é onde está a força da comissão, que é exigir do incorporador a boa gestão da incorporação. Além disso, o incorporador ele tem que enviar, a cada 3 meses, ele tem que enviar um relatório para a comissão do andamento das obras. Etapas, qualidade dos materiais, prazos contratuais, contratos eventualmente celebrados para fornecimento de N coisas que fazem parte da estrutura do imóvel. Então, dentro desse processo de afetação, após a instituição,
o incorporador ele acaba carregando, inclusive, um dever que eventualmente ele não teria, mas ele acaba criando para ele essa obrigação. E o terceiro dever que eu julgo interessante para vocês tomarem ciência é assegurar o acesso às informações. Então, de nada vale você ter uma comissão se ela tem dificuldade em acessar as informações que são pertinentes da incorporação. E veja, não são só aquelas informações que estão no relatório trimestral. A comissão tem o direito de exigir outras informações complementares e aprofundar o estudo daquela incorporação. Sob pena, inclusive, do incorporador responder, né? Responder pela falta e pelo descumprimento dessas disposições legais. Por fim, o que se pode dizer sobre a afetação? No geral, ela é um instrumento muito interessante para proteger o direito dos terceiros adquirentes, as pessoas que estão comprando aqueles imóveis, ainda que na planta, ainda que antes da construção. Então ela trouxe sim uma inovação importante para a nossa legislação, a criação dessa ferramenta, e a partir de então a gente vê uma adesão grande dos incorporadores, porque para o incorporador também é interessante adquirir essa ferramenta na incorporação dele, porque a partir do momento que ele institui, ele consegue transmitir segurança, tranquilidade para os seus consumidores, para as pessoas, para quem ele está vendendo aquele empreendimento. Então, se agrega valor nos dois polos da relação contratual. Um exemplo disso é o fato de que a falência eventual da incorporadora, ela não afeta o empreendimento quando ele está submetido ao regime de afetação. O que acontece quando o incorporador ele vem eventualmente à falência no decorrer da incorporação com a instituição do patrimônio de afetação? Eu vou ler novamente para vocês aqui um trecho da lei, que é o artigo 31F. Ele diz o seguinte: os efeitos da decretação da falência ou da insolvência civil do incorporador não atingem os patrimônios de afetação constituídos, não integrando a massa concursal o terreno, as accessões e demais bens, direitos creditórios, obrigações e encargos objeto da incorporação. Então veja, mesmo na hipótese extrema de quebra daquela construtora, as dívidas que a levaram, inclusive, a quebrar, elas não vão atingir o empreendimento que está sob o regime da afetação. As únicas dívidas que podem atingir esse empreendimento são as dívidas do próprio empreendimento. E lembra, as dívidas do empreendimento só serão contraídas com a fiscalização da comissão de representantes. Então é um instituto muito bem-vindo, muito bem-vindo mesmo para o direito imobiliário brasileiro. Na figura ocorrendo a falência, então a comissão ela acaba assumindo um outro papel. E aí sim, ela excepcionalmente vai acabar quase que se tornando a dona da obra. Ela vai ficar responsável por deliberar em uma nova assembleia que vai ser convocada, por encerrar as obras, vender o que for possível e pagar as pessoas na medida do que for possível, ou então continuar a obra e eventualmente entregar as unidades ao final. Se a comissão decidir, numa hipótese excepcional como essa, em seguir a obra, ela vai se tornar a dona daquele empreendimento. E ela vai poder vender frações, vai poder receber pagamentos, vai poder dar quitações, outorgar inclusive escrituras de compra e venda, com o objetivo final que é criar um empreendimento, entregar um empreendimento e assim agregar então valor àquele imóvel que por vezes não estava desempenhando a sua função social de forma adequada. Então esse instituto nos traz a ideia de uma melhor segurança, tá? De uma qualidade jurídica mais aprimorada em relação ao instituto da incorporação, uma previsibilidade do que é possível acontecer. É extremamente recomendável a incorporadores que usem o Instituto do Patrimônio de Afetação e extremamente recomendado aos adquirentes que se interessem em fazer parte da comissão e fiscalizar o empreendimento imobiliário que está sendo construído. Muito obrigado.